Começou mais um episódio do Papo Social Media MLabs, diretamente do TikTok World, o maior evento do TikTok que pela primeira vez está acontecendo aqui no Brasil. Eu estou com um convidado mais do que super especial, é o Bruno Lopes, que é o diretor de vendas do TikTok da ByteDance. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Rafa. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. A gente que agradece e vai ser divertido demais essa conversa. E por que o Bruno está aqui como convidado? Já que ele é o diretor de vendas, vamos falar sobre vendas. Perfeito. Nada mais justo, né? Justamente num momento muito especial do TikTok, que o TikTok chega com o TikTok Shop e a gente começa a falar cada vez mais do TikTok como ambiente de conversão, plataforma de conversão, canal de conversão. Até pouco tempo, as marcas olhavam para o TikTok apenas como entretenimento, talvez ali para awareness de marca, né? E agora vocês vêm com uma série de soluções. Então eu queria começar esse papo trazendo um dado da própria Nielsen, de uma pesquisa feita junto com a Nielsen, né? Que revelou que 76% dos usuários estão abertos a descobrir novos produtos através de anúncios ou através dos próprios vídeos do TikTok, o que já mostra que a galera tem uma abertura, né? E o TikTok, de alguma maneira, está fazendo muita gente descobrir novos produtos. Pô, não é? nem se fode. Então, queria puxar esse papo contigo para entender. TikTok, de fato, mudou, não é mais só entretenimento, é plataforma de conversão também? O TikTok, ele também é entretenimento. Então, ele vem evoluindo ao longo de todo esse tempo para outras indústrias, para descoberta de não só entretenimento, mas também esportes, um caminho social, serviços, e aí, obviamente, chegando em todos aqueles produtos que a gente ama ver os reviews dentro da plataforma. Óbvio que também no lado de mídia, né, de advertising, isso também vem evoluindo, então a gente vem trazendo mais soluções para as empresas de diferentes tamanhos poderem converter, poder vender mais. Mas o TikTok, ele tem um lado também da criatividade. Não é só o entretenimento, mas você ser autêntico dentro da plataforma e falar de forma real. E não só aquele lado que talvez a gente conhece há muito tempo, de olha, não, vamos olhar, vamos ver a câmera, vamos ver o estilo. Não. Você, quanto mais autêntico, mais para as pessoas mostra autenticidade. E também é importante as marcas saberem isso, que na plataforma a gente precisa trazer autenticidade. Cada vez mais sobre esse conteúdo low-fi do que esse conteúdo que parece propaganda pura, né? Daquilo que a gente vê nos comerciais de televisão, né? Exato. O TikTok é uma plataforma de destino, né? Ele não é uma plataforma de saída. As pessoas, elas entram no TikTok para ficar. Quanto mais autêntico a marca conversar com essas pessoas, conversar com a comunidade, mais você vai trazer um lado de bem-estar assim, para as pessoas na hora que elas estejam assistindo os vídeos. Você não está acostumado a ver vídeo repetido. Verdade. Dentro da plataforma. É verdade. Então, você precisa ter essa variação da comunicação com as pessoas, mas também trazendo essa autenticidade. Então, isso faz com que a plataforma seja esse fenômeno que é hoje. Você citou sobre comunidade, e aí eu queria puxar isso porque, na minha opinião, é isso que difere muito o TikTok de outras plataformas. É entender que o TikTok é muito sobre comunidades, né? As microcomunidades, tipo BookTok Brasil, é uma microcomunidade que se você, enquanto marca, tiver interesse em entrar nessa comunidade, você pode contribuir criando um vídeo para ela, né? Exato. E é muito interessante que as comunidades, elas são transgeracionais. Quando a gente fala da geração Z, Rafa, a geração Z hoje, dependendo do estudo que a gente analisa, ela já tem 30 ou 25 anos. Já não é mais novinha, assim. E muitas vezes a gente tem uma conversa com as marcas, eles falam, nossa, é verdade, né? A gente tá falando de geração Z. Eu falei, você tá falando de 12, 13? É geração alfa. Tá tudo bem. Mas o Z hoje, ele já compra, ele já adquire serviço. Então isso já faz com que mude um pouco da perspectiva dentro da plataforma. E aí você começa a ter essas comunidades transgeracionais. Você fala, não, isso aqui é coisa do adolescente. Não, tudo é. Então, BookTok, transgeracional. BeautyTok, transgeracional. CleanTok, transgeracional. Então, todos os toques já são transgeracionais. Então, vai do milênio, do geração Z, do baby boomer e etc. E aí, falando de BookTok, né, e você colocou os toques, essas são hashtags oficiais, inclusive, do TikTok, e que muitas vezes tem desafios premiados, né? Vocês incentivam muitos dessas hashtags prosperarem, né? Até mesmo com o empreendedorismo, né? Perfeito. Você tem diferentes hashtags e as próprias marcas podem ter um serviço que chama Mission, que ela faz também com que esses desafios, eles tenham essa conexão com a plataforma, onde você vai conseguir 2.000, 3.000, 4.000 vídeos vindo da comunidade, associado aos criadores, fazendo com que a comunidade converse com você e faça com que o seu produto converse com outras pessoas de diferentes comunidades. Então isso vai só se ampliando para as marcas. Então são diferentes
hashtags, mas as próprias marcas também vêm com as suas hashtags, né? Sim, esse formato do Branded Mission é muito legal, né? E é um formato basicamente único que o TikTok tem para as marcas, mas hoje são para as grandes marcas, ou não? Não, você tem marcas de diferentes tamanhos podendo usar, fazer o Branded Mission para conversar com a comunidade, ampliar uma conversa. Pode ser sazonal, ou pode ser para lançamento de produto, pode ser para uma situação específica que você queira divulgar com algum lançamento que você está fazendo. Então são diferentes tipos de marcas que podem utilizar. Então, entrando um pouco mais agora nas plataformas, na plataforma de anúncio, né, nos formatos de anúncio, saindo daquilo que a gente já conhece do próprio TikTok, eu vejo que tem muitas novidades, né? Inclusive, eu estava agora no palco aqui, eu já vi algumas dessas novidades, principalmente com criadores de conteúdo, né? Essa simbiose que vocês criaram com os creators, para juntar as marcas com os creators, para ter algo nativo, algo mais autêntico, é muito legal, né? É muito único de vocês, eu creio que isso é o maior diferencial que vocês têm em relação a outras plataformas de mídia, né? Exatamente, então a gente consegue conectar as marcas aos criadores através da nossa plataforma e facilitar essa contratação para que as linguagens sejam nativas. Então a gente tem desde os talentos até os criadores que fazem com que você tenha uma troca de criativo. Então, para você evoluir para uma solução, e eu já entro nas soluções que a gente tem, é importante com que você fale a linguagem da comunidade e a linguagem do TikTok. Mesmo que você queira uma comunicação voltada para performance, usando um produto de performance como o Smart Plus, que eu acabei de sair do painel falando sobre ele, que é a nossa inteligência artificial trazendo mais resultados de final de funil, como você indo para o Search Ads que a gente acabou de lançar e está fresquinho ali para algumas marcas já testando, principalmente do lado de meio de funil, caminhando para o final do funil, né? Então o Search Ads traz uma nova solução para a gente dentro de toda essa camada do TikTok. A gente brinca que no TikTok você consegue caminhar por todas as etapas do funil de uma vez só. E agora está ficando cada vez mais claro isso, né? Por conta desses novos formatos que vocês estão lançando, né? Principalmente com Search. E eu quero que você fale um pouco mais de Search, porque é um fenômeno, né? O TikTok é um fenômeno quando a gente fala de busca. É muito legal e gostoso buscar dentro do TikTok, porque rapidamente você já encontra dezenas de relatos sobre aquele produto ou serviço que você quer, ou aquele restaurante, ou aquele destino, e você já toma uma decisão mais segura, mais embasada, já tem uma dimensão muito legal. Eu estive em Las Vegas recentemente, eu juro pra você, eu comprei um assento lá na Sphere, eu comprei um assento do número tal, e eu queria ver, mas qual que é o vídeo? É o melhor lugar mesmo do assento? Aí eu joguei no TikTok, assento número tal Sphere, e tinha um vídeo de alguém tá vendo? Sentado naquela posição. E o que é interessante é que, desculpa te cortar, mas o que é interessante é que a gente muitas vezes fala do TikTok para produto, mas isso que você comprou é um serviço. Sim. E ele também é para serviço. A gente fala bastante produto, mas ele é para todos os tipos de soluções que são vendidas em todo o Brasil, vamos dizer assim. E o vídeo que a gente encontra nos resultados não é o vídeo oficialmente que a própria marca criou. É o vídeo que algum creator ou algum consumidor fez. Ou seja, TikTok basicamente virou a meca do UGC, né? UGC. Conteúdo criado pelo próprio consumidor, que tem um poder. Eu vi essa estatística, isso me impressiona muito, tem um poder 8,7 vezes maior de influenciar a decisão de compra de um outro consumidor do que um public post de um macro influenciador, que de alguma maneira, né, é o grandão, né? Exato. A gente volta para aquele começo da autenticidade. A gente quer a história real, a gente quer a avaliação real do que as pessoas estão vivendo. Então, desde diferentes variações, desde um creator falando sobre qual é o melhor estrogonofe de São Paulo, até uma avaliação real de um produto do sabonete de enxofre. Tem de todas essas formas a gente quer a avaliação real, a gente quer entender se ele realmente funciona vindo de você, vindo de mim. Então isso também é muito interessante. Óbvio, os criadores grandes são excelentes, eles também fazem esse papel muito bem feito, até para você ganhar escala. Mas a autenticidade também é metade. Às vezes as marcas falam, putz, mas eu preciso contratar. Não, você pode contratar o que cabe para você e o que converse com o seu público. Esse é onde a gente consegue ajudar isso também. E é interessante que hoje mais de 76% dos brasileiros usam as plataformas de mídias sociais para buscar informações sobre produtos e serviços. E o TikTok tem se tornado protagonista nessa história, né? Saiu até uma notícia não faz muito tempo, né, que o TikTok é usado pela geração Z mais do que o Google para fazer buscas, né, sobre esse assunto. Aí eu queria que você me falasse, como é que funciona então o Search Ads? É basicamente como se fosse um link patrocinado? Não, ele é diferente. Ele vai entender, dentro da palavra-chave que você colocou dentro da sua campanha, a resposta do vídeo vai ser atrelada ao que a empresa quer se estruturar para isso. Sim. Então você monta a sua campanha,
o público faz uma pesquisa e aí você vai aparecer dentro de um vídeo como se fosse uma resposta dessa pesquisa. É muito mais autêntico do que, vamos dizer assim, um link patrocinado. Aparecer uma resposta só. Ele entra com um vídeo detalhado sobre uma marca explicando sobre essa busca que está sendo feita. Ela pode ser de um serviço, pode ser de um produto, então a marca ela meio que responde com o vídeo para você possivelmente ir para a página da marca e comprar, adquirir, criar uma sessão e etc. Eu vi agora há pouco lá no palco World que dá pra gente simplesmente, eu enquanto marca, fazer uma busca ali, usando uma tecnologia de inteligência artificial que vocês criaram, e identificar vídeos feitos no meu estabelecimento, ou a gente viu o case da Smart Fit, por exemplo, né? E que a inteligência artificial detectou visualmente que aquele vídeo daquela consumidora foi feito na Smart Fit e permite que a Smart Fit possa patrocinar esse vídeo dessa consumidora. E ela ganha junto. Perfeito. O Content Suite faz isso com que você consegue integrar as duas plataformas de anúncio com os vídeos criados pelo UGC, né, pelos criadores, ou pelos talentos, ou pela comunidade que está lá, para que você possa impulsionar esse vídeo e os dois ganharem. A marca ganha a eficiência de criação para trazer mais resultado para ela, e o criador ganha o seu share do investimento de publicidade. Então isso faz com que a gente consiga ter uma escala muito grande para a marca, para o criador, para a comunidade e uma experiência muito melhor para o usuário também, porque é um vídeo autêntico. E retém muito mais os usuários na plataforma, porque é o seguinte, né? Se todo mundo entrasse no TikTok só aparecesse propaganda, ninguém mais voltaria. Agora, quando aquilo não soa como propaganda, parece um conteúdo nativo, e de fato foi um conteúdo, é que a marca encontrou o conteúdo e falou, nossa, eu gostei, vou patrocinar. As pessoas continuam navegando e consumindo aquilo sem problema nenhum. E agora vocês consolidaram tudo mais ou menos no TikTok One. Explica um pouquinho o que é o TikTok One, como é que funciona isso? O TikTok One ele é uma plataforma centralizada, onde você tem alguns tipos de serviço lá dentro. Onde você tem o TTCX, onde você pluga a contratação do criador e do talento, para que você possa ganhar essa eficiência de campanhas ou de um always on de performance funcionando. E você também consegue criar o seu pool privado, então uma marca ela tem os seus funcionários, tem os seus associados, onde eles também podem se tornar criadores, ou você também jogar um briefing para uma comunidade de criadores responderem esse briefing e você selecionar os que melhor se adequam a isso para você rodar campanhas. Então isso também tudo dentro de uma plataforma só. Não, isso é sensacional. Inclusive, né, vocês estão consolidando cada vez mais, está ficando mais claro para todo mundo, principalmente para os anunciantes, como é que funcionam os formatos, né, do TikTok para criadores de conteúdo. O que eu gosto bastante é que vocês realmente monetizam os criadores. Não fica só no jogo de visualizações, né? Monetização por visualizações. Você tem várias soluções onde o próprio criador, que é o protagonista de retenção do usuário dentro do aplicativo, ele tem mais incentivos para ficar lá dentro e continuar criando isso. Então é bom para os dois lados, né? Vocês criaram um ecossistema muito legal, né? Exatamente. Então, o criador e a comunidade é o centro de tudo. Tem a experiência do usuário, que a gente se preocupa bastante, quando a experiência das marcas e a experiência dos criadores. Isso faz com que essa triangulação funcione de uma maneira muito melhor, e quem só tem a ganhar é o público que está usando o TikTok e podendo comprar, descobrir novos produtos, descobrir novos serviços, e os criadores também conseguindo continuar com o que eles que eles fazem melhor, que é criar conteúdo. Inclusive, o anúncio criado pelo próprio creator dentro do TikTok tem 93% mais engajamento do que um anúncio feito pela própria marca. É isso. É impressionante. É isso. E o que é importante também pela marca, ela ter essa troca de criativo. Então, quanto mais você troca criativo, mais resultado você tem dentro da plataforma. Então, se você troca e tem em torno de 6 criativos rodando em torno de 7 dias, você já consegue ter uma melhora de resultado muito grande. E sempre essa troca. Porque é o que eu falei, as pessoas não estão acostumadas a ver vídeos repetidos. Isso faz com que a eficiência de resultado seja exponencial quando você tem a troca de criativo. Eu vi um case ali, foi da Renner, que mostrou um filtro. Aqueles filtros que você vai olhando e vai fazendo uma brincadeira, e a menina fez a brincadeira com a mãe dela para ver o estilo da mãe dela, né? E aquilo foi um vídeo patrocinado e tal, foi criado. Só que você tendo dezenas de creators usando o mesmo filtro, são dezenas de vídeos diferentes sobre mais ou menos o mesmo assunto patrocinado pela Renner. Isso é muito legal, né? O que você colocou, você tem frequência sem repetição, né? Você tem frequência, você tem quantidade e você só tem melhora de resultado.
Então, essa é a melhor prática que existe dentro da plataforma. Quanto mais assets, mais criativos tem. Eu estava agora no meu painel, a gente fala aqui no Smart Plus, né, nossa solução de performance, são 6 criativos que você precisa ter. Já o Greg da Laterline falou assim, coloca 12, coloca 15, coloca 20, que aí é onde vai vir o resultado melhor. E eu vi agora que é um pouco polêmico, mas eu vi agora que vocês têm um sistema onde eu posso criar um anúncio com um avatar feito por inteligência artificial que soe como um vídeo nativo, como se fosse um creator criando um GC. Mas não é um GC, é um avatar feito por IA. Por que é meio polêmico? Porque as pessoas não sabem se aquilo é real ou não, e soa muito real, né? É um avatar, é uma pessoa ultra realista, e ela fazendo, sei lá, um review de um batom. De alguma maneira isso ajuda você a ter mais criativos, então não é nenhum limitante você ter criativo no TikTok, não tem desculpas para não estar no TikTok de alguma forma com bons criativos, mas ao mesmo tempo a inteligência artificial está num momento, né, que é um momento de reflexão para todo mundo, né? Isso é autêntico ou isso não é autêntico? Exato. O que é importante falar, a gente tem um label para todo o criativo, né, com Symphony, e a gente já vai falar sobre isso, que é criado com AI, com inteligência artificial, e tem um label falando que é inteligência artificial. Então a própria plataforma, a gente deixa isso bem claro para o usuário, que é um asset, um criativo feito com inteligência artificial. E aí a gente entra dentro do Symphony, que é o que a gente veio conversar. Ali você tem uma capacidade de escala de criação muito grande. Porque muitas vezes as marcas elas querem falar com pessoas de outros países, querem falar em outras línguas. Então o Symphony também te ajuda a regionalizar o seu criativo, pensando em fazer uma língua em espanhol, falando em inglês, falando em português. Então isso faz com que você ganhe escala e eficiência de criação, trazendo mais criativos, mais trocas e mais eficiência para a performance. Então o Symphony ele também vem com isso integrado para que você ganhe também eficiência criativa. O Symphony ajuda até a criar roteiros, né? Eu vi lá que vocês usam o Symphony para buscar na base de dados os criativos que estão melhor performando, as trends e tudo, e ajuda os anunciantes a criarem melhores anúncios. Isso. Então tem a roteirização, tem as criações específicas dos vídeos. Essa combinação vão fazer variações infinitas de criativo para que a marca possa focar no que ela faz de melhor, que é gerar resultado. Muito bom, né? Eu quero entrar agora no TikTok Shop, que é a grande novidade, na minha opinião, né? Que é o que a maior parte da imprensa está noticiando, porque realmente vocês têm já todos os criadores dentro da plataforma, o que significa que você já tem milhões de vendedores para muitas empresas, né? Então me explica o que é o TikTok Shop, como é que as empresas de fato podem entrar lá e usar isso. Legal. O TikTok Shop ele é o nosso marketplace, onde você consegue integrar sua loja dentro da própria plataforma. Então o TikTok faz a logística, a marca ou a loja ela precisa separar dentro do distribuidor, do centro do CD dela, os produtos, e a gente através dos correios e de parceiros de logística busca esse produto e entrega para o consumidor final, para a pessoa que comprou. Hoje você consegue fazer uma compra dentro do TikTok Shop, se você já tem seu cartão que é registrado, em 3 cliques. Então a gente tira qualquer fricção de compra que poderia acontecer, trazendo todo esse processo para dentro da plataforma. E isso é para qualquer tipo de empresa, tá? Das maiores às menores, dos SMBs, né, que a gente fala, que a gente falou do empreendedorismo ali no começo, né, da hashtag. Então, para o empreendedor isso é incrível. E você tem 2 formas, né? Você tem o conteúdo orgânico, você também tem as lives. Então, as marcas e as lojas e as empresas fazendo lives também, elas conseguem criar essa relação com o usuário para mostrar ali mesmo que ela está vendendo e as pessoas poderem comprar ali mesmo dentro do TikTok sem sair da plataforma. Então isso é o TikTok Shop que chegou agora para... Checkout nativo. Checkout nativo. E o TikTok assumindo a responsabilidade pela logística. É impressionante. Essa camiseta foi comprada no TikTok Shop. Que legal, né? Você é a prova viva de que funcionou. A prova viva e é impressionante. Agora, pergunta importante, né? Até pouco tempo atrás, eu fiquei sabendo que eram poucos os parceiros selecionados que estavam habilitados para esse processo da logística e tudo, ou seja, toda a responsabilidade por vocês. Mas você comentou que agora qualquer negócio pode entrar nessa modalidade? Agora qualquer negócio pode entrar dentro do TikTok Shop, do pequeno ao grande, entregando produtos, né? Tem algumas categorias específicas que a gente está focando, né? Esportes, moda, beleza, pets, casa e decoração e eletrônicos.
Então essas categorias são hoje o nosso principal foco de integração dentro do TikTok Shop para que a gente tenha essa venda sem fricção dentro da plataforma, que é incrível. Então a empresa, que a maioria do nosso público aqui é a agência, né? É a turma que está operando para os seus clientes. Legal. E a dúvida é que como é que eu coloco o meu cliente nesse TikTok Shop? Você entra no aplicativo, torna o perfil daquele seu negócio um perfil comercial. Ali provavelmente você tem as ferramentas para comércio e lá vai ter o TikTok Shop, você processa tudo lá e se inscreve, é isso? Você integra seu catálogo de produtos, você pode escolher os melhores, você pode escolher todos, onde você tem uma integração com a nossa própria plataforma, principalmente também logística, e aí com isso você já operando dentro e já cria o login de loja dentro do perfil dos clientes, das agências, dos integradores. A gente tem parceiros de integração também, que facilita isso, onde a gente também, muitas vezes quando a gente conversa com as marcas, a gente já indica alguns, para que seja mais fácil toda essa integração do back-end ali com o TikTok Shop. E aí entra também as soluções de mídia para impulsionar o TikTok Shop dentro da plataforma. Agora eu quero colocar o do outro lado, né? O lado do Creator. Porque eu vi que do lado do Creator tem um TikTok Shop for Creator. Exatamente. Como é que funciona? O Creator ele pode selecionar um produto de algum desses anunciantes, ou melhor, dessas empresas que estão vendendo com catálogo e ser tipo um afiliado? Como é que funciona? Exatamente. Então eles criam conteúdos de review, criam conteúdo sobre os produtos, de diferentes produtos, diferentes segmentos, e as marcas podem escolher esses afiliados para impulsionar esses conteúdos, essas criações dos creators, né, dentro da plataforma. Então você tem duas formas, né? Tem as marcas elas mesmas criando os vídeos e fazendo tudo isso que a gente já falou aqui dentro da plataforma, e com os criadores, que eles entram dentro de um programa de afiliados do TikTok Shop, para que as marcas possam escolher e falar assim, putz, gostei desse conteúdo, eu vou impulsionar isso para que eu possa vender mais esse tipo de produto que eu estou vendendo. Muito legal, né? Porque, de novo, você ganha milhões de vendedores de cara dentro de uma plataforma, né? É mais fácil vender pelo TikTok, né? Exatamente. E aí você pode usar esse impulsionamento que a gente chama de GMV Max, e aí você tem dois, né? Que é o GMV Max para o leilão e o GMV Max para live. Então, live e GMV Max, onde você consegue trazer pessoas para as lives das marcas ou desses criadores. E na sua opinião, comparado com o que você já viu na China, né? Como o ByteDance, que lá é um fenômeno, né? Live shopping, live commerce, a gente vê aqui do Brasil o tamanho que é aquele mercado e como que eles já estão avançados, tendo, por exemplo, agências especializadas em lives. Cada andar é tipo um setor com um monte de gente fazendo live. Você acha que esse é o caminho que o Brasil também vai chegar? Estamos na tendência, mas a gente já teve, né, experiências passadas ali, se a gente lembrasse de algumas marcas, alguns conteúdos, não sei, eu sou do milênio ali, eu lembro muito bem de assistir em casa das lives. Na época da pandemia, né? E até antes, né, das lives de produto. Sim. Então, acho que a gente está retornando essa tendência de trazer as lives de produto para o mundo atual de 2025 com uma modernidade de compra e uma modernidade de criação. É que, na minha opinião, é diferente porque agora temos uma plataforma de fato de social commerce, né? Exatamente. Porque até então a gente tinha as lives, mas você tinha que sair da live para algum outro lugar para ligar, o QR Code na tela. Exatamente. Tinha fricção e não era social do jeito que a gente está vendo. Né? Você está ali na mídia comprável. Verdade. Inclusive o Hype Cycle da Gartner, ele mostra lá a curva de tendências e tecnologias emergentes, e a mídia comprável está lá há quase 10 anos. Talvez na cor, onde demoraria 10 anos para entrar no platô de produtividade. E eu vejo que agora está entrando de verdade, né? Até então, 10 anos atrás, falou, o que essa mídia comprava? Não era imaginável isso, né? É isso. A pessoa estava navegando ali, eu vejo e posso comprar. E sem fricção, você compra ali dentro da própria plataforma, pode voltar para assistir a live, para você comprar mais, assistir a live e ver o que está acontecendo. Se tem uma nova novidade, um novo lançamento. Então, essa é a tendência que vem acontecendo dentro do Brasil e dentro da plataforma. Se você já entra lá no iconezinho de live do TikTok, você já vai ver, agora mesmo a gente já vai ver diversas lives acontecendo de produtos sendo vendidos. E vai ser um fenômeno, porque assim, os pequenininhos mesmo, o micro, né? Talvez o agricultor que tem lá suas frutas, ele poderia fazer uma live e vender, de repente. Ainda não. Ainda não. A gente ainda não aceita alimentos. Não aceita alimentos. Não aceita alimentos. Mas, pegando o gancho... O micro pode. O micro pode. Isso é uma das coisas mais legais que a plataforma ela deixa. É o pequeno negócio crescer por causa do TikTok. Isso é incrível. E vai pegar, porque assim, o TikTok
E a ByteDance, na minha opinião, vocês peitaram essa missão de implantar isso e investir nisso no país, né? Com todos os desafios logísticos que tem o país e fiscais, pela primeira vez a gente está vendo alguém de fato falando assim, não, vamos fazer esse negócio acontecer. Provavelmente vocês vão ter que investir um pouco ainda por conta desses parceiros e tal, né? Logística, a gente sabe qual que é o problema. Mas é isso, né? De alguma maneira vocês estão fazendo acontecer. O Brasil é um país muito legal para você ver lançar isso e você ver o quanto as pessoas elas engajam em coisas novas, em tecnologias novas, soluções novas e produtos novos. Então, acho que a gente só tem a elogiar e ver o que está acontecendo e falar, nossa, que legal. E principalmente também porque a gente está conectando pequenos negócios, grandes negócios, pequenos negócios, com as pessoas que talvez nunca veriam um produto, nunca poderiam comprar um produto, nunca saberiam que aquele produto pode servir para ela. Então vai da descoberta à conversão, como a gente vai falando, né? Ali no meu painel era do Scroll, conversão, então isso está acontecendo Sim. na nossa frente e ao vivo e hoje, no mundo de hoje. A evolução do TikTok aqui no país é impressionante mesmo nos últimos anos. Eu acompanhei do absoluto zero, né? E eu sempre fui um dos primeiros caras a falar de TikTok aqui no país. Eu te acompanho. Então você sabe muito bem disso. Exatamente. Em vários podcasts, em vários anos e tal, e a ficha tá caindo para todo mundo. Acho que agora, de fato, né, definitivamente as empresas vão começar a testar, vão começar a entender, porque tá mais fácil, né? Tá Sim. mais fácil fazer um teste lá e ver resultado. E até então eu tinha que criar o conteúdo como se eu fosse creator, empresa. Agora tá ficando mais claro que não, eu vou trabalhar com os creators, não necessariamente eu preciso ser o creator para ter resultado, né? E a gente, enquanto MLabs, a gente virou case mundial do TikTok, né? Case B2B SaaS. Perfeito. Geração de lead, foi o lead mais barato com conversão em clientes, né? Entre todas as plataformas. Então tá muito legal, né? Serve para todos os negócios, B2B, B2C, para serviço, serviço, então nem se fala restaurante, hotel, é o que mais maravilhoso a gente gira lá, né? E segundo um report, né, do Itaú BBA, Santander e tal, existe um potencial do TikTok Shop no Brasil em faturar, né, mais de 38 bilhões de reais, fazendo com que vocês se tornem um dos maiores players de e-commerce do país, né? E eu vejo que pode ser até que seja mais, porque na prática te colocaria entre os 5 maiores, mas por conta da quantidade de creators trabalhando em prol de vendas, não depende só então do anunciante, né? O anunciante já entra com um batalhão de gente, o que diferencia muito dos outros marketplaces também. Porque a gente estava falando até então, né? O que diferencia o TikTok de outras plataformas de mídias sociais. Mas agora a gente também vê o grande diferencial em relação a outros marketplaces, não é? Acho que tem muita parceria que pode ser construída ao longo de todo esse processo. Acho que aqui a gente está para trazer mais soluções para o usuário e ter mais opções para as pessoas que estão nas comunidades dentro do TikTok. Sim. Interessante os números, mas eu acho que é mais trazer mais soluções e mais benefícios. Acho que é uma questão muito mais focada na comunidade Legal. E nos negócios que eles podem trazer para as pessoas para poder comprar, mas também para esses pequenos e médios empreendedores ter mais opções de compra e venda dentro da plataforma. Muito bom saber que vocês estão nessa missão aí de ajudar as empresas, marcas, principalmente os pequenos empreendedores, e os creators, de alguma maneira, acabam se tornando cada vez mais micro empreendedores, tendo seu próprio CNPJ para poder emitir nota por causa da parceria, ou criando produtos próprios. A gente vê esse movimento muito grande, né? Muito forte. Criando produtos próprios e tendo cada vez mais renda, ajudando a economia do país. É isso. Bruno, muito obrigado, cara, pela sua atenção, pelo seu papo aqui. Foi uma honra tê-lo aqui conosco e uma honra estar aqui junto com o time todo do TikTok, o TikTok World, diretamente aqui do Miss Experience. Temos aqui grandes palcos, vamos continuar vendo a programação. Acompanha depois nos stories da MLabs, o conteúdo da MLabs, como é que foi aqui cada uma das palestras, para você ter já na mão aí, como fazer um bom planejamento para estar dentro do TikTok de uma vez por todas. Valeu! Obrigado, Rafa. Foi um prazer. Valeu, Bruno.